bolinhas. Olá, amigos, aqui quem está falando é Walter Goodball e eu estou aqui mais uma vez para apresentar um vídeo do Goodball Futebol de Bolinhas. E esta é a segunda parte do vídeo que fala da origem e história do Goodball, onde vamos falar sobre o projeto Goodball de 2020-2023, que recebeu este nome por conta que o reinício do Goodball, versão raiz, se desenrolou por acontecimentos no ano de 2020, após uma pausa de quase 17 anos durante a pandemia do Covid-19 e após o falecimento de Dona Inês Rocha, que deu nome ao Goodball, decidi homenageá-la e mostrar o jogo ao meu filho, Marcos Garibaldi, hoje conhecido como Marcos Goodball. Essa decisão foi inspirada ao vê-lo criando um jogo de futebol com tampas de remédio no chão do seu quarto. Além destes fatores, não se pode falar da história do Goodball sem mencionar pessoas e eventos que, mesmo antes do projeto Goodball 2020-2023, influenciaram diretamente o que ele é hoje. Em dezembro de 2019, reencontrei minha filha Diana, após descobrir, através de um amigo que não via há mais de 30 anos, que ele tinha uma sobrinha que poderia ser minha filha. Era Diana que mora em São Paulo, me encontrou pelas redes sociais e depois nos encontramos pessoalmente em Manaus, onde veio passar uns dias comigo. Alguns dias antes de sua viagem de volta a São Paulo, em janeiro de 2020, decidimos fazer uma viagem de barco até sua cidade natal, Novo Aripuanã. A viagem foi tranquila até Borba, mas ao sair de lá, o barco teve problemas no motor e retornamos. Durante minha infância, morei em Borba, onde meu pai foi promotor de justiça e professor de educação física. Durante nossa estadia, visitei a casa do pai de um amigo, Dr. José Nazareno da Silva, e encontrei antigos alunos do meu pai. Em meio às conversas, perguntei se conheciam alguém que pudesse trabalhar comigo como minha secretária em Manaus. Naquela noite, um senhor presente me entregou um papel com o telefone de sua filha, Raquel Saraiva, que estava morando em Manaus. Raquel, mais tarde, se tornaria a primeira mulher campeã em um torneio absoluto, participando de 3 finais consecutivas. Através de Raquel, conheci Edinaldo Oliveira, participou de discussões sobre as regras e influenciou na mobilidade do arqueiro-gol. Como o lance obrigatório de retorno do arqueiro-gol ao campo de jogo, da mesma forma que as outras bolinhas de linha, só que a área de reposição dele é por trás da linha de fundo da pequena área e passou a ser uma estratégia de muitos jogadores, porém certamente uma especialidade de Edinaldo e foi uma das novidades do projeto Goodball 2020-2023. E o desafio deste projeto era mudar a concepção do jogo, das regras para torná-lo mais competitivo. E assim se iniciou os trabalhos, primeiramente com a ajuda de alguns filhos e colaboradores. E no final de dezembro de 2020 foi criado o primeiro campo do Goodball. E essa missão foi realizada por Edinaldo, que depois viria a se tornar bicampeão na categoria absoluto. Juntamente com o campo, foi desenvolvida a primeira mesa com bordas e pernas do tipo cavaletes de madeira. Era uma mesa tamanho infantil, bordas mitos próximas do campo, mas foi lá que aconteceram os primeiros jogos, os 9 mini-campeonatos e o primeiro. E o segundo torneio, todos na categoria absoluta. Chegaram os primeiros campos e logo em seguida surgiu a mesa fixa de ferro no tamanho oficial e os primeiros alambrados que funcionam como rede de proteção para as bolinhas não caírem no chão. Surgiram as bolinhas customizadas, as primeiras pintadas por fora, e elas começaram a ganhar nomes eles por seus tamanhos e funções. Por exemplo, a bolinha zagueiro é a maior de todas, mas a bolinha mais importante que nasceu nesse período foi a bolinha arqueiro-gol, arqueiro de goleiro, e gol porque, em regra, toda vez que ela fosse tocada, ocorreria o gol. Passou a ser a bolinha mais importante do jogo e um dos símbolos do Goodball. Outro momento importante do ano de 2021 foi a chegada das bolinhas de cor permanente importadas. E o destaque foi para as bolinhas zagueiros, bem maiores que as bolinhas zagueiros nacionais. Tivemos ainda a chegada das bolinhas mexicanas, onde o detalhe dessas bolinhas é que lá não tem as bolinhas laterais ou meio-campistas.
E durante o projeto foram desenvolvidos os princípios do jogo que norteiam todas as regras. O projeto se desenvolveu primeiramente com as regras existentes de 1978 e de 1992 a 1997. Outro fator que podemos apontar que durante o projeto foi dado mais valor ainda aos gols de origem da bolinha de gude, como o de Placa e de Turiti, que no mínimo já valiam 3 pontos. E depois de 9 mini-campeonatos de pontos corridos e 6 torneios eliminatórios, que se desenvolveu o Goodball versão raiz, e assim foram criadas as regras, como as faltas de 1 ou 2 lances, que deram outro ritmo ao jogo, lateral, escanteio, se consolidou a regra do impedimento, e o Goodball que ressurgia é outro muito mais dinâmico. No segundo semestre de 2021, o Goodball ganhou destaque em várias reportagens jornalísticas em emissoras de televisão. Primeiro tivemos reportagens da TV Rio Negro e logo depois a Band visitou o salão do Goodball, onde apresentou em vários programas locais. Essas reportagens enfatizaram que o Goodball, na versão raiz, nasceu no Amazonas. Uma das reportagens destacou que o jogo é um verdadeiro xadrez brasileiro devido às suas variadas aberturas de início, com diversos tipos de armações de ataque e defesa, além de uma variedade de estratégias que se sobrepõem à pontaria, como podemos ver nos trechos das reportagens a seguir. Tudo começou com uma simples brincadeira de criança no bairro Parque 10, mas a ideia do Walter era tornar o jogo de bolinha mais emocionante e criativo, além de profissional e inovador. Foi quando ele idealizou o Goodball com as características e regras de um jogo de futebol, mas com a expertise de um jogo de xadrez brasileiro, onde quem vence é a inteligência e a estratégia. E por causa que Quem tiver interesse em conhecer a brincadeira ou participar como jogador para concorrer aos prêmios, pode entrar em contato com Walter pelo número 991 74 5068. Quero a atenção de todos, olha só. Aqui no Amazonas foi criado um jogo com bolinhas de gude, peteca, e um campo de futebol diferente. Sabe qual é o nome? É o Goodball. Bora ver na tela. E olha só, um jogo genuinamente amazonense vem passando de geração em geração. Começou aqui com o senhor Walter Goodball e tem a expectativa de ganhar o mundo. Conheça agora o Goodball. E veio a matéria no maior jornal de circulação da região norte, o jornal A Crítica. Pelos desígnios de Deus e seus propósitos, a notícia do renascimento do Goodball foi publicada no aniversário da cidade de Manaus, em 24/10/2021, cidade onde o Goodball nasceu. Alguns podem ter pensado que a matéria foi paga para sair nesse dia, e eu posso dizer a vocês, sim, pela mão e graça de Deus. Isso aconteceu numa edição comemorativa desta data, no jornal de maior circulação da região norte, A Crítica. Desde já, meus agradecimentos à família Calderaro. Obrigado a todos os amigos, familiares e goodballistas desta cidade e de todo o país pelas felicitações e os parabéns dedicados a mim. Eu os devolvo dizendo, o Goodball não é meu, nem de ninguém. Ele é de todos nós, brasileiros, que temos como paixão o futebol e que um dia brincaram de bolinhas de gude. Principalmente, ele pertence a um povo cheio de sonhos que luta por eles. Assim nasceu o Goodball, da criação e invenção de uma criança. Por isso eu peço, não deixem de sonhar nunca, pois sonhar é viver. Com muito orgulho, posso dizer, o Goodball futebol de bolinhas é do tamanho do Brasil, pois é amazonense com um criador gaúcho. Por isso, acima de tudo, é brasileiro. De Manaus para o Brasil e do Brasil para o mundo. Em seguida vieram as entrevistas no Hora do H com Humberto Amorim. E o Walter, baseado numa brincadeira de moleque de rua das antigas gerações, ele bolou um negócio muito legal e você vai adorar. Eu sei que você, ao ouvir a narrativa dele, vai se encantar como eu me encantei quando ele me falou do Goodball, futebol de bolinha.
Aí eu digo, vai lá comigo, vamos lá na hora do H, você tem que contar essa história para todo mundo. E depois no programa do Jornal do Comércio, onde fui entrevistado pelo Calbi Cerquinho e Fred Novaes. Viu, Fred? Você jogaste botão, Fred? Joguei muito, Calbi, joguei muito botão. Muito bom. Tá certo. É porque eu estou tentando associar aqui o goodball ao campo do goodball, ao campo do botão. É mais ou menos parecido? É mais ou menos parecido. Tem a mesma lógica? A mesma diferença é que, primeiro, que a gente, para reproduzir o chão, o goodball foi criado no chão, Parque 10, na rua, certo. No chão, e aí para a gente reproduzir o chão das nossas ruas, a gente tem um veludo todo verde, que parece um gramado. Que é esse aqui que está na tua mão? É, que é esse que está aqui. Tá? Olha só. É esse aqui que está aqui. Posso abrir para você? Pode. Você vê o campo do goodball. Esse campo vem no kit do goodball que a gente está trazendo a caixa para mostrar. E está aqui, ó, para vocês verem. Posso levantar aqui? Pode. Aqui, o campo é grande, não é um campo... Assim, ó. É o campo do goodball. Olha só, dá para... Olha só, o Dan tá pegando bem. Tudo bem? Tá pegando bem aí. Olha aí. Mas a matéria mais importante deste ano aconteceu no final de dezembro, no dia do meu aniversário. Outro presente de Deus. Então, mostro para vocês como o goodball, na sua versão original, foi apresentado. Um jogo com bolinhas e o campo de futebol, sendo exibido ao Brasil pela Band no programa Band Esporte Clube. Né? Muito bem, agora vocês vão conhecer um outro esporte que é mó legal também. Bolinha de gude mais campo de futebol. Que tal? Esse é o Goodball, que foi criado lá no Amazonas. Para jogar é simples, mas precisa ter atenção e ser estratégico. As regras são parecidas com as do futebol. Essas matérias estão na íntegra nas nossas redes sociais e no canal do Goodball. Este vídeo é apenas uma pequena amostra dos eventos marcantes de 2020 e 2021 no Projeto Goodball. Estou ansioso para vê-los no próximo e último vídeo, onde falaremos sobre a origem e a história do Goodball versão raiz 2020 e 2023, abordando os anos de 2022 e 2023. Quer saber mais do Goodball? Então clique no link a seguir ou visite a nossa playlist de regras. Nossos vídeos já estão legendados em vários idiomas, mas não antes de fazer a sua inscrição aqui no canal, deixar seu like, seu comentário e acionar o sininho para que você possa receber novos vídeos do Goodball, futebol de bolinhas.